Boa tarde. Vamos detalhar um pouco sobre as leis de Noah na lei do roubo. Uma das leis que tem muitos detalhes nela é a lei que fala das posses materiais, onde cada ser humano deve respeitar as posses do outro dentro dos limites definidos pelo Criador. E o Criador instalou a regra de que parte dessas coisas podem ser administradas pela nação, pelo tribunal vigente naquele local. Então, eu vou ler primeiro aqui o índex, todos os detalhes dessas leis aqui. Em seguida vamos continuar a escrever um pouco mais. No livro do Shem Mitzvot Hashem, ele fala sobre lei de roubo, que é a proibição em si. A lei do retorno do roubo. Todo roubo deve ser devolvido. Só que nisso tem muitos detalhes. Dependendo do item, se ele foi alterado, se ele perdeu o valor, se ele ganhou um valor, se ele foi melhorado. Então tem muitos detalhes nisso, que não cabe aqui no vídeo. Mas nós devolver, deve-se fazer uma consulta rabínica para saber se tem que devolver em dinheiro, tem que devolver o próprio objeto. O melhor é não tirar nenhum proveito de um bem roubado e devolver ele em espécie, na forma que ele foi levado. Se ele perdeu o valor, aí teria que ressarcir o valor que se perdeu também. Isso é o melhor. Mas se não tiver como, a pessoa se isenta da devolução, às vezes só com o dinheiro também. Dependendo da situação, ele está isento de devolver o próprio objeto, principalmente quando ele foi alterado e o dono dele já ficou triste que nunca mais vai ter aquilo do jeito que estava antes. Depois do capítulo 13, proibição de ajudar ladrões, tirar proveito de coisas roubadas, comprar mercadoria roubada, como seria feito quando alguém se apropriou de um bem alheio sem querer. Capítulo 4. A pessoa pode se salvar, a lei de quem salva a si mesmo ou seus bens com o dinheiro do outro. E a pessoa que é injustiçada e ela vai e cria uma situação. Ele pega coisas que são do seu adversário jurídico para garantir a sua parte. Então, só em duas palavras é o seguinte: a pessoa pode salvar a sua vida e até mesmo uma situação que põe em risco a integridade de um de seus órgãos do corpo. Tem que ver que é um órgão, mas não é o cabelo não é um órgão, mas se põe em risco o braço, o pé, a visão, a audição, coisa assim, ele teria direito de se apoderar de bens alheios para se salvar. Depois vai ter que devolver. Não pode roubar o que é do outro e se salvar. Ele pode pegar sem permissão, na condição que depois ele devolve. Devolve e não é punido por esse tipo de roubo, porque ele está se salvando. Da mesma forma, quando a pessoa está nessa impasse jurídico, ele quer criar uma situação, ele se apodera de um bem alheio para criar um fato, para forçar um fato, não é uma transgressão isso aqui. Mas o tribunal vai ter que decidir se realmente ele tinha razão ou não. Se ele estava errado, vai ter que devolver, com certeza. Se ele estava certo, ele pode ficar com aquilo ou negociar um outro valor de substituição do objeto que ele levou. Capítulo 5. É proibido roubar fazendo cálculos enganadores ou outro tipo de enganação e malandragem, ilusão. Tudo isso para tirar bem, passar bem financeiramente e se apoderar dos bens alheios, fica proibido. Tem lei sobre injustiça contratual, injustiça com os mais fracos, empregados, digamos. Tudo que tira os bens ou dinheiro que não te pertence de forma injusta. Capítulo 7. Tem que ter leis que definem como emprestar, alugar, investir, penhorar. Tudo isso tem que ter leis. Na verdade, o tribunal de cada país pode definir essas leis para si.
nós rabinos podemos sugerir um sistema parecido com o nosso judaico, mas perante Deus não é essencial que seja que nem o povo judeu, a parte jurídica. E o povo judeu hoje em dia não está vivendo de uma forma plena de acordo com a Torá, porque estamos em países onde tem a lei laica. Sempre temos que casar a lei do país e fazer ela e adicionar isso às leis da Torá, que restringem mais ainda muitas vezes. Mas o Benor pode se contentar com as leis do país nesse aspecto. Também na questão de devolução, o governo pode decidir como será a punição do ladrão, do injusto, do malandro, do enganador, e vai estar valendo a lei do país, que é o tribunal Benor, praticamente. O melhor seria se o tribunal fosse de pessoas tementes a Deus, mas mesmo que não, essa é a administração pública que existe, e eles têm um poder similar do rei. Também é uma parte da Torá que pode existir um rei, onde a nação assume uma pessoa que vai administrar ela, quer que assume ele com vontade e liberdade, quer que assume ele por força, por falta de opção. Agora ele que administra. O tribunal ele que administra, ele está com o poder na mão, ele tomou o poder. Então, devido ao indivíduo particular, agir contra a ordem pública, por mais injusta que ela pareça. O que ele pode fazer é juntar um público que seja contra. Ou, teoricamente, podia criar um impasse que tire o governo da lei perante Deus. Se o governo realmente transgride ele mesmo a lei do roubo, quando cria preferências de uma pessoa sobre a outra e não tem igualdade, aí o governo está perdendo sua legitimidade. Porque governante governa para ser justo e igualitário. Isso é assim a lei da Torá. Mesmo o rei de Israel, se ele for injusto e dar preferência para uma pessoa sobre a outra, tirar os bens de um, ou for impostos sobre alguém específico, que não seja uma punição para um comportamento, não seja uma regra abstrata, que seja uma decisão assim pessoal, ele se torna um ladrão. E ele tem que ser punido, além de ter que devolver. Agora, se ele vem para o bem maior, confiscar coisas para que a nação tenha suas necessidades, confiscar alguma coisa em um momento de guerra, aí isso não é uma injustiça, já é parte da lei. Bom, capítulo 8. Os detalhes do roubo de territorial, prejuízo ocular, tem coisas que você invade a privacidade, é uma derivação, não é o roubo financeiro, mas o roubo da posse. A privacidade é uma posse que a pessoa tem o direito de ter uma privacidade, de ter o seu cantinho onde ele pode se esconder, onde pode fazer coisas que ele teria vergonha de fazer em público. E se alguém outro chega e invade a privacidade do outro sem seu consentimento, claro, de certa forma ele está se apoderando de um direito adquirido do outro. Derivação do roubo. Concorrência desleal. Capítulo 9. Aqui não fala de concorrência, na verdade, eu estou traduzindo assim. A Sangat Gula seria seria algo no ramo do comércio, realmente. A pessoa não tirar as conquistas do outro, vamos dizer assim. De modo geral, a gente vê espiritualmente que o mandamento contra o roubo, ele vem para tirar a ganância das pessoas. Temos sustento, Deus que dá a vida vai dar o sustento, e nós temos que fazer a nossa parte. A pessoa pode querer enriquecer? Pode, isso não é ruim, mas não pode querer enriquecer às custas dos outros. Pode enriquecer porque produziu algo interessante, porque trouxe uma mercadoria rara para onde não tem, porque inventou alguma coisa aí, sim, enriquece por mérito. Capítulo 9 fala de sequestros de pessoas livres e de escravos. Qualquer direito adquirido que a pessoa toma conta é um derivado de roubo. Se for o direito adquirido de viver, aí já é assassinato, mas o direito adquirido de integridade sexual, talvez seria às vezes, mas nem sempre a questão do incesto, do adultério. O capítulo 10 fala disso. A pessoa que sequestra ou estupra uma mulher, ou no sentido
de exploração sexual de qualquer criatura, se for ser humano, ele está infringindo também com o item roubo, porque todos temos direito adquirido, ou nativo, melhor dizer, de sermos respeitados. Então, tem um mandamento contra adultério e incesto, que é imoralidade sexual, e tem um item do roubo, que é o aspecto financeiro da exploração, que é proibido. Não que essa exploração tenha valor somente financeiro, mas é uma propriedade alheia que a pessoa toma conta, pelo menos provisório no estupro ou permanente no sequestro. Capítulo 11. Proibição de prejudicar. Ela não toma conta para si, mas ele simplesmente estragou, quebrou. Causar estragos a bens alheios. Totalmente é derivado dessa proibição. Lidar justamente com empregados no contrato e no cumprimento do combinado. Capítulo 13 é do lado inverso. Um funcionário que presta um serviço, ser honesto na prestação do serviço. Capítulo 14. Os direitos e as leis de governantes, conquistadores e momentos de guerra. Esse é interessante. Na verdade, no volume 13, que é na parte de tribunais, lá que amplia muito sobre essa questão de como seria o governo, etc. Capítulo 15. Leis referentes à desapropriação. A pessoa pode se desapropriar de água. Desde quando está desapropriado que eu posso pegar? Mesma coisa. Objetos encontrados em via pública. Tem que devolver, não tem que devolver? A princípio não precisa devolver. Mas seria o correto, o justo seria, o elogiado, o louvável seria procurar um pouco quem é o dono e tentar fazer essa bondade de devolver. Mas se não é óbvio de quem é, não tem obrigação de devolução. O judeu tem obrigação maior em devolução de coisas perdidas, em que ele encontrou. E por último, atos que parecem com roubo e são proibidos para manter a paz da sociedade. Ou seja, não são roubo mesmo, mas são itens secundários, periféricos ao roubo, que foi decretado que todos devem evitar. Então, até aqui um resumo como eu consegui fazer sobre as leis do roubo. Boa sorte para todos e que possamos sempre estudar nosso dever e cumpri-lo com afinco.